Olá, amigos do Centro Espírita Obreiros do Bem. Vamos aqui matando um pouco da nossa saudade pela distância física, mas nunca espiritual. E agradecemos pelo convite da casa para podermos compartilhar algumas reflexões. Estamos aqui pedindo emprestado o Irmã Cárita, o Centro Espírita Irmã Cárita aqui, com o seu Sebastião, que muito gentilmente nos cedeu, e agradecemos a misericórdia divina, a Deus, rogando o amparo da espiritualidade, para que a nossa fala seja fiel, para que a nossa fala seja positiva, seja carregada de fé, de amor, com uma mensagem de otimismo que nós precisamos sempre, e especialmente nesses dias tão conturbados. E as reflexões nossas hoje vamos fazer em torno de uma passagem de uma carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Nós observamos que Paulo não está dizendo para que nós agradeçamos o benefício aparente que nós recebemos. O recado de Paulo é: agradeça a tudo que acontece na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Em tudo dai graças. E agradecer significa reconhecer o valor de alguma atitude, reconhecer a presença de alguém, reconhecer o valor de algum acontecimento em nossas vidas. Isso significa agradecer. E a gratidão, ela apresenta alguns aspectos, e nós trazemos alguns desses aspectos para conversar a respeito. Primeiro, a gratidão pode se manifestar de maneira automática. Sabe aquela gratidão quando nós comparecemos a alguma empresa, somos atendidos por um funcionário, e ao terminar o atendimento, nós, ao sairmos daquela empresa, olhamos para o funcionário e dizemos muito obrigado. O muito obrigado que está inserido na nossa cultura, que pode significar um ato de cordialidade, mas dificilmente nós colocamos sentimento naquele muito obrigado. Quase sempre aquele muito obrigado está destituído de sentimento. Ele acontece de maneira mecânica. Mas existe uma outra forma de gratidão, que é a gratidão passiva. Imaginemos que ao chegar em casa, a mulher que trabalhou fora o dia todo, ao chegar em casa, chega com sede, mas está tão cansada que vai para o sofá, se senta para dar uma descansada no ambiente doméstico, e ela até comenta em voz alta: estou com sede, mas eu estou cansada, vou descansar aqui agora. E o marido, ouvindo isso, surpreendentemente para ela, vai até a cozinha, pega um copo d'água, sabendo a temperatura da água que ela gosta, do jeito que ela gosta da água, prepara a água e traz para servir a esposa. Ele traz a água, entrega para a esposa. É lógico que ela vai desconfiar, porque essa não costuma ser uma atitude normal, corriqueira, costumeira de nós maridos, mas mesmo assim ela vai aceitar aquela água e vai dizer um muito obrigado. Neste muito obrigado existe sentimento. É uma gratidão passiva, porque um benefício veio até ela, um benefício chegou até ela, alguma coisa trouxe o bem-estar para ela, e o muito obrigado neste momento é um muito obrigado onde tem sentimento. Mas o grande desafio nosso não seria o muito obrigado mecânico, o muito obrigado
passivo, que é aquele que eu agradeço por um benefício recebido. O grande desafio nosso é exteriorizar a gratidão de maneira ativa. É aquela gratidão que às vezes nós não precisamos verbalizar para expressar. É aquela gratidão que nasce do reconhecimento do valor de alguém, de um benefício recebido, que faz parte das nossas vidas. É reconhecer o valor de alguém em nossas vidas. É, por exemplo, acordar, olhar para a pessoa ao nosso lado, ou para a pessoa que mora conosco, e pensar: puxa vida, como eu sou grato pela presença dessa pessoa em minha vida, como eu sou grato pela misericórdia divina ter colocado esse ser para compartilhar comigo tantos momentos. Lógico que os desafios na convivência se sucedem, afinal de contas nós estamos diante de espelhos, de pessoas que mostram para nós aquilo que nós não admitimos que nós ainda carregamos, de algum defeito, de alguma deficiência, de alguma qualidade que a gente ainda precisa desenvolver. É lógico que esses espelhos nos incomodam, porque nos mostram facetas da nossa personalidade que nós ainda não admitimos carregar, ou alguma coisa que está escondida em nós. Mas o desafio é esse, é a gratidão ativa. Normalmente, quando nós entramos em casa, quando nós entramos em algum ambiente com o qual nós estamos acostumados, é olhar e observar aquilo que falta. A gente pode chegar, por exemplo, em casa, olhar para o televisor, para o aparelho de 43 polegadas e pensar: como esse aparelho podia ter 60 polegadas, eu estaria feliz. Quase sempre nós observamos o que falta e deixamos de agradecer aquilo que é, e deixamos de agradecer aquilo que já faz parte da nossa vida, da nossa existência. Os terapeutas têm, inclusive os médicos, têm inclusive nos dito, através de tantos vídeos, de tantas palestras, que a gratidão, aquela que nasce do coração, aquela que reconhece o valor para tudo que tem em nossas vidas, ela ajuda a melhorar o nosso sistema imunológico. Ela faz parte dessa ajuda para melhorar o nosso sistema imunológico, porque ser grato é reconhecer o valor de tudo que faz bem para nós, de todos os benefícios que já fazem parte da nossa vida. Dizem inclusive vários terapeutas, uma linha de raciocínio é que quem está com depressão, quem está com dificuldade para enxergar o lado bom da vida, faz um exercício. Todos os dias pela manhã, pega um caderno de anotações, uma pequena caderneta, e registra ali 3 motivos para ser grato. Por exemplo, ao levantar-se, agradeça pelo colchão, agradeça pelo travesseiro, por coisas que são corriqueiras e que para nós já não tem valor. São coisas que nós não conseguimos enxergar o valor por ser extremamente simples. Mas experimenta dormir no chão. Experimenta essa noite dormir no chão. Dispensa o colchão, ou então dispensa o travesseiro, ou então dispensa o cobertor ou o lençol. Aquilo que faz parte da nossa vida é tão simples para nós, é tão importante, e nós não valorizamos. Experimenta deitar no chão alguns minutos essa noite, e depois deita no colchão e se sinta grato por ter um local confortável. Experimenta deitar ao relento, fora da sua casa, no quintal, na varanda, na sacada do apartamento, e depois entra para casa e sinta o conforto da sua casa, do telhado, da laje, da segurança, onde estamos ali protegidos das intempéries, nos sentimos seguros. E os terapeutas então têm nos dito
para que a gente possa olhar para as pequenas coisas e agradecer e dizer: por que eu sou grato ao meu colchão? Porque ele é confortável para mim. Por que eu sou grato ao travesseiro? Porque ele me dá uma posição confortável para dormir. Essa é a gratidão ativa, é a gratidão que melhora a nossa saúde, que nos gera um bem-estar. É isso que Paulo está dizendo para nós: em tudo dai graças, em tudo dai graças. E nós entramos no carro e a primeira coisa que às vezes que a gente pensa é: como seria bom se fosse câmbio automático, como seria bom se fosse um SUV, seria mais alto, como seria bom se fosse mais econômico, como seria bom se fosse uma caminhonete, como seria bom. E esquecemos de agradecer ao que é. Não que a gente não queira melhorar, ter mais conforto, não, mas primeiro agradeça o que é, agradeça do jeito que estão as coisas agora, agradeça, reconheça o valor de tudo que acontece. E aí a gente vai fazer algumas reflexões em torno de algumas passagens do Evangelho, ou de algumas passagens de alguns livros. Por exemplo, tem uma frase do Chico que é: ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Todas as pessoas que estão na nossa casa, que fazem parte das nossas vidas, na família, no trabalho, o vizinho, na casa espírita, todas as pessoas têm um motivo para ter cruzado o nosso caminho. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. A misericórdia e a justiça divina nos aproximam das pessoas, dos espelhos, das necessidades de evolução, dos reencontros que já foram desencontros e hoje nós reencontramos para podermos nos reajustar de alguma forma. E para ilustrar isso, nós lembramos aqui de uma história do livro Paulo e Estevão, e começamos lá no ano 34. No ano 34, com a figura de um velho, um ancião chamado Joquedebe. Joquedebe era judeu, morava em Corinto, próximo a Atenas, na Grécia, e Corinto está a mais ou menos 1.300 quilômetros de Jerusalém. E naquele momento, no ano 34, os romanos dominavam Corinto, dominavam aquela região, e haviam colocado ali pessoas que representassem os interesses do poder romano naquela cidade. E naquela manhã, uma manhã clara, ensolarada do ano 34, Joquedebe, que fora até o mercado para fazer algumas compras, as ruas estavam quase que desertas, porque o exército romano havia debelado uma rebelião de escravos, e impunham quase que um toque de recolher, não era, mas era quase que um toque de recolher, inibindo a saída das pessoas às ruas. Mas o mercado funcionava, e Joquedebe, aquele senhor, aquele ancião, aquele velho, que se deslocara da sua casa, da sua pequena propriedade rural até o mercado, ia pensando que anos antes, o representante do poderio romano naquela cidade havia confiscado a maior parte de suas terras, de sua propriedade agrícola, e a sua esposa ficara doente, adoecera de tanta contrariedade, adoecera e desencarnara, e ele ficara com os 2 filhos, 2 joias, Gesiel, um jovem de 25 anos de idade, e Abigail, uma jovem de 18 anos. E ao voltar do mercado, ao ir para o mercado e ao voltar, ele fora agredido por soldados romanos que não tinham nada que fazer.
A diversão deles então era agredir, era atacar as pessoas, ofender as pessoas. Ele foi atacado na ida e na volta. E aquele velho chega com o rosto machucado em casa, mas na volta, quando ele passa por uma praça, antes dele ser agredido covardemente pelos soldados romanos, ele ouve alguém dizer que Licínio Minúcio, que representava os interesses romanos naquela cidade, dizia que se alguém se sentisse prejudicado em seus interesses, poderia na manhã seguinte comparecer ao palácio ali em Corinto, onde ele, Licínio Minúcio, morava, onde ele residia, para colocar as suas reclamações, que elas seriam analisadas e, se justas, seriam atendidas. E ele pensou: bom, minhas terras foram tomadas injustamente, então eu vou comparecer, vou levar minhas reclamações para que minhas terras sejam devolvidas. Afinal de contas, eu fiquei só com uma pequena parcela das terras. E Licínio Minúcio aguardava essas pessoas com as suas, entre aspas, reclamações justas na manhã seguinte. E Joquedebe então retorna para casa, é agredido novamente, chega em casa machucado, os filhos o socorrem, tratam suas feridas. Ele explica o que aconteceu e diz mais: meus filhos, amanhã eu vou até o palácio para poder registrar minhas reclamações. E Estevão diz: pai, mas essas pessoas já tomaram as suas terras, elas não merecem sua confiança. O senhor não acha que isso pode ser alguma armadilha? Ele diz: não, mas eu não vou ficar calado, eu vou lá, vou comparecer e vou registrar minhas reclamações. Pois bem, eles abrem os escritos, as antigas escrituras, e nas antigas escrituras, como nós espíritas fazemos, quando temos algum conflito a ser resolvido, alguma dúvida para ser esclarecida, como resolver alguma questão, nós quase sempre fazemos uma prece, ou deveríamos fazer uma prece, e abrir um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou algum outro livro de nossa preferência, solicitando que a espiritualidade nos encaminhe através da leitura alguma orientação, e assim eles fizeram. E aí Gesiel abre e lê em Provérbios: filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Joquedebe então fica assustado com aquela leitura, porque o que aquela leitura dizia na verdade? Aceita tudo o que aconteceu, tudo tem um motivo de ser, não se rebele, seja paciente. Mas ele não quis ouvir o filho, não quis ouvir Gesiel, e disse: eu aceito o que está escrito aí, mas eu vou lá amanhã assim mesmo. E foi. Sabe quando a gente vai abrir alguma leitura, quando alguém nos incomoda, nos maltrata, quando alguém causa algum desconforto em nós, e a gente vai lá, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, e sai lá na lição, por exemplo: perdoai aos vossos inimigos, perdoai. E a gente pensa: não, hoje os Espíritos não estão me inspirando, me ajudando na leitura. Fecha a leitura e vai resolver do meu jeito, vou resolver do meu jeito, porque hoje não está dando certo, as orientações não vieram para mim, não atendem aquilo que o meu exterior, aquilo que essa identidade que eu tenho hoje quer como solução, quando na verdade eu deveria, através da prece, me conectar com o eu profundo, com o divino que existe em mim, para poder ouvir e ler, enxergar e assimilar as orientações com a alma, com o profundo, com a centelha divina que cada um de nós, com o reino de Deus que cada um de nós carrega em si. E Joquedebe no dia seguinte foi registrar a reclamação. Havia ali quase que uma centena de pessoas, e ele ficou por último. E é lógico que Licínio Minúcio já estava de olho naquelas terras que, afinal de contas, faziam divisa com as suas terras.
Joquedebe registra as reclamações e, como resultado, o veredito é: pela sua reclamação ter sido injusta, você vai ficar sem o restante das terras, que serão confiscadas e incorporadas ao patrimônio do império. Na verdade, seriam incorporadas ao patrimônio dele, Licínio Minúcio. Aí o Joquedebe fica revoltado, não aceita aquela decisão, e por não aceitar aquela decisão, ele conversa mais alto, e Licínio Minúcio manda castigá-lo. Você vai ser castigado, velho insolente. Como é que você contesta uma decisão de um representante do Império Romano? E ele então apanha com bastonetes dos soldados, bastonetes que é como se fosse um pequeno pedaço de madeira que os soldados usavam para castigar. E ele volta para casa. Ele volta para casa extremamente revoltado, muito revoltado. Perdera parte das terras. Ele tinha 3 dias para deixar aquelas terras. E ele extremamente revoltado. Quando ele está chegando em casa, ele pensa: ora, já que não pode ser minha, não vai ser dele também não. Ele então resolve colocar fogo naquelas pastagens, coloca fogo e vai para casa. E vai ficando de tardezinha, e o fogo sai de controle de forma que ele ouve da casa dele, ele ouve aquele alarido. E Abigail, que está em casa, percebe a chegada do pai, que está machucado, e o pai não fala nada, fica calado. E ela então fica esperando o irmão chegar, Jesiel chegar, para que eles possam conversar com o pai e saber o que aconteceu. E o pai revoltado, calado, já apreensivo, porque aquele fogo que ele colocou sai de controle. E à noite, bem à noitinha já, Jesiel chega em casa todo chamuscado, dizendo que havia ocorrido um incêndio e que ele estava ali ajudando a combater o incêndio, e que as terras do Licínio Minúcio haviam sido gravemente atingidas, as termas de preferência dele, as termas onde ele repousava, o local de lazer dele. E mais grave ainda, é que os 2 dos servos favoritos de Licínio Minúcio haviam sido feridos de morte. Joquedebe fica extremamente perturbado com essa notícia, e aí começa a contar para os filhos o que aconteceu. Olha, eu fui lá, fiz as reclamações, e nós teremos 3 dias para deixar as nossas terras. Os filhos ficam aflitos com aquela notícia, e ele diz: isso não é tudo. Não é tudo, pai? Não, não é tudo. Eu fiquei tão revoltado que esse incêndio foi eu que causei. E aí o Jesiel diz para ele: pai, até agora nós estávamos isentos de culpa perante a justiça divina, mas e agora? E agora? Como é que nós vamos responder perante a justiça divina? E aí eles ficam, os 3, naquela amargura, naquela expectativa, e comparece ali à porta um homenzinho, diz para eles: olha, tem alguns soldados querendo conversar com vocês. Eles abrem a porta e os 3 são presos, encaminhados para um casarão, porque ele, Joquedebe, pensara que não tinha ninguém vendo ele colocar fogo, mas havia alguém vendo, e alguém os denunciou. Eles vão então para um casarão, e nesse casarão eles travam um diálogo que vai de encontro àquilo que a gente diz aqui hoje, que faz parte das nossas reflexões. Naquele casarão eles têm um diálogo. Joquedebe se deita, eles vão esperar o julgamento, entre aspas, para a manhã seguinte, porque na verdade não haveria julgamento. E aí Abigail faz a seguinte pergunta para ele: meu irmão, e o pai está dormindo todo machucado, e eles naquela expectativa angustiosa, o que os aguardaria na manhã seguinte? Estás triste? Ela pergunta para ele. Ficaste agastado com o proceder de nosso pai? E a resposta luminosa daquele espírito altivo é: de modo algum. Estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção, porque de outro modo Deus não nos mandaria.
Poderíamos trazer essa lição para os nossos dias aflitivos da atualidade. Não estamos agastados, estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção, porque de outro modo Deus não nos mandaria. E aí ele completa dizendo para ela, nas suas reflexões, dizendo para Abigail: mas eu creio no Messias Redentor. Mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Entretanto, ele há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos. Tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Quem sabe, Abigail? Olha que profundo. Quem sabe, Abigail? Estará ele no mundo sem o sabermos? Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Vamos trazer essa frase para os nossos dias de inquietação da atualidade. Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Mas a gente quer chamar a atenção para essa passagem. Quem sabe ele já não andará no mundo e nós ainda não sabemos. Ano 34 da nossa era. Jesus já havia sido crucificado há 1 ano. E em Corinto eles ainda não sabiam que o Redentor, que o Mestre, que o Cristo já havia vindo e já havia sido crucificado. Eles não sabiam. Mas olha que interessante, o mensageiro que levaria essa notícia para Corinto e para os demais povos estava em Jerusalém. O mensageiro que levaria essa notícia era Saulo de Tarso. E o papel de Estevão era de chamar o mensageiro, de contar para o mensageiro a sua tarefa. E os acontecimentos se sucedem. Na manhã seguinte, Joquedebe é assassinado, é espancado até morrer. Estevão é espancado, demora 1 mês para se recuperar, vai para os navios romanos como remador, como escravo. Abigail é posta dali para fora, protegida por espíritos amigos, e dali ela se muda para Jope, que está a alguns quilômetros de Jerusalém. E Estevão, depois de tantos acontecimentos dolorosos, acaba chegando na casa do caminho em Jerusalém. Chega muito doente, conhece um pai espiritual, que é Simão Pedro, se recupera. Simão Pedro então passa para ele os pergaminhos de Mateus. Ele fica sabendo que Jesus já viera e já havia sido crucificado há 1 ano. E um jovem que se candidatava a ser doutor da lei, que era um pouco mais velho do que ele, Gesiel então tem que mudar de nome para preservar a identidade de um benfeitor que o retirara ali da escravidão no navio romano. Ele precisa mudar de nome e o nome escolhido é Estevão. Saulo é um jovem que se candidatava a ser doutor da lei, muito jovem, encantava os doutores da lei em Jerusalém, os doutores do Sinédrio,
pela sua eloquência, pelo conhecimento do Velho Testamento, das antigas Escrituras, um defensor acirrado da lei de Moisés. E ele amava perdidamente a sua noiva, chamada Abigail, a irmã de Jesiel, agora Estevão. Olha como é que funciona as nossas vidas. E ele ficara sabendo que havia naquela casa do caminho, um barracão muito pobre, de pessoas pobres, um jovem que tinha uma didática diferente, arrebatadora, e que falava de maneira diferente e estranha, sobre um homem que trouxera ensinamentos que eram maiores do que a lei mosaica. Ele foi lá para conhecer aquele jovem e ainda comentou com Abigail, e sabia que Abigail, o grande sonho dela, era reencontrar o irmão Jesiel, agora o Estevão. Ele disse para Abigail: eu vou lá, são pessoas pobres, não tem importância nenhuma, eu vou lá, talvez eu só assista, talvez eu desmascare essas pessoas. Ele foi então na casa do caminho, que era um barracão de grandes proporções, mas extremamente pobre, paupérrimo, sem nenhum conforto. Ele chega e fica chocado pela pobreza das pessoas. Eram velhos, eram leprosos, mulheres abandonadas, prostitutas doentes, que eram socorridas por aqueles homens, na visão dele, semiloucos. Ele não entendia como é que aqueles homens amparavam aquelas pessoas. Ele se senta então naquele lugar pobre, que de certa forma o enojava, e começa a ouvir um jovem, franzino, muito magro, mas que tinha uma eloquência, um verbo arrebatador e um olhar extremamente sereno. É o que chamava a atenção dele. E ele começa a prestar atenção, e aquele jovem começa a falar de um Salvador que dizia que é preciso perdoar os inimigos, que todos somos filhos de um mesmo Pai. Aquilo era diferente de tudo que Saulo havia aprendido. Ele não podia aceitar aquela fala. E então ele começa a conversar com aquele homem, a debater com aquele homem, e não tem argumentos. Ele não sabia que aquele jovem não cruzava o seu caminho por acaso, que ele não entrara na vida daquele jovem sem um motivo justo. Aquele jovem trazia a missão, talvez como principal missão da sua encarnação, despertar o mensageiro, que era Saulo. Despertar o mensageiro, passar para aquele mensageiro a tarefa de divulgação da boa nova, do Evangelho, para todos os povos do planeta, toda a civilização conhecida. E assim como nós, quantas pessoas entram em nossas vidas e nós não conseguimos enxergar o motivo daquela pessoa fazer parte das nossas experiências. Ele, Saulo, não conseguiu enxergar. Ele, Saulo, não conseguiu enxergar a presença daquele jovem com aquele verbo arrebatador, com o olhar da centelha divina que todos nós carregamos em nós. E aí os acontecimentos se sucederam. A história, o restante da história nós já conhecemos. Estevão é assassinado, e depois Saulo acorda no encontro com Jesus a caminho de Damasco. O restante da história nós conhecemos, mas o que fica para nós é isso: o quanto atravessou Jesiel, se tornando Estevão, para ir despertar o mensageiro, para que o mensageiro pudesse assumir aquilo, para aquela tarefa para a qual ele fora preparada na sua encarnação. E a gente nós precisamos prestar bastante atenção nas pessoas que fazem parte da nossa caminhada, da nossa encarnação. E a nossa análise, nós continuamos ainda trazendo algumas questões de os amigos que fazem parte das nossas vidas, são um refúgio para nós. Quantas vezes nós temos precisado de um ombro amigo, de um ouvido amigo, para desabafarmos,
para que a nossa caminhada fique menos pesada, para que o coração possa de alguma forma se desanuviar. Quantas vezes nós temos precisado dos amigos para poderem servir de amparo, de companhia para as nossas dificuldades interiores. Nós conseguimos já agradecer os amigos, mas e os inimigos? Os inimigos os amigos muitas vezes não falam para nós aquilo que eles percebem, porque eles não querem nos magoar, nos entristecer, mas os inimigos não. Os inimigos têm um grande valor para nós, porque eles não medem as palavras. E nós rejeitamos, como está lá em Provérbios, rejeitamos o ensino. E aquilo é de grande valor para nós. Os adversários de Chico Xavier para nós são nossos instrutores. Os adversários estão mostrando para nós aquilo que nós precisamos melhorar. E às vezes até de maneira silenciosa, dentro dos nossos lares, no campo familiar, ou no grupo de pessoas que convivem conosco, todas as pessoas que fazem parte de nossas vidas, todas as pessoas foram de alguma forma atraídas por nós para fazer parte do nosso círculo. Assim que ela cumpriu o objetivo dela, ela se afasta de nossas vidas. As dores do corpo. Como nós temos dificuldade de agradecer às dores do corpo, as enfermidades, que são verdadeiras mensageiras, que são verdadeiras instrutoras. A enfermidade, quando chega, ela é uma instrutora conversando conosco, e nós quase sempre, na maior parte das vezes, queremos afastar aquela mensageira sem antes conversar com ela, sem antes perguntar para ela: minha amiga, o que é que você veio ensinar para mim? Qual a lição que você veio trazer para mim? Meu Deus, espíritos amigos, mensageiros, meu espírito protetor, me ajude a entender a mensagem dessa companheira. Por que ela está comigo? Ela está me dizendo alguma coisa? Pode ser algum resgate do passado? Pode, ela vai me dizer isso também, mas na maior parte das vezes são causas atuais das aflições. É a maneira como eu estou convivendo com as situações, a forma como eu olho para as situações, com o olhar da matéria, do passageiro, do efêmero. Eu não coloco o olhar do divino, do interno, da fagulha divina que mora em mim. E as aflições têm um peso maior, me adoecem, repercutem no corpo. Muitas vezes é a rebeldia por não se aceitar o que é, não aceitar as pessoas do jeito que elas são. E aí isso vira uma enfermidade. Ela é uma instrutora, ela é uma professora. É lógico que a enfermidade, a dor, ela tem alguns parâmetros. No capítulo 19 do livro Ação e Reação, Druso traz 3 aspectos da reação, da manifestação da dor para nós. Ele traz lá a manifestação da dor como dor, evolução. Capítulo 19, Druso conversando com Hilário e André Luiz. Dor, evolução. E ele dá alguns exemplos: o ferro no malho, a semente no fundo da terra. Sabe quando a gente está naquele momento que está tudo bom, eu vou me mexer para quê? Eu vou querer fazer diferente para quê? Eu vou querer crescer para quê? Está tudo bom do jeito que eu estou. A dor, a evolução comparece na minha vida, e de alguma forma eu preciso procurar mecanismos para fugir daquela dor. De alguma forma eu preciso me aproximar do divino, de Deus, daquilo que eu ainda não entendo. Essa é a dor, a evolução que me empurra para ser uma criatura melhor. Existe a dor e expiação. A dor e expiação, diferentemente da dor e evolução, ela atua de dentro para fora. Tudo que eu fiz de mal para o outro, para mim, fica registrado no meu ser interno, interior, causando desconforto e desequilíbrio. Eu preciso da dor e expiação, então, para poder resolver isso. E existe a dor auxílio. A dor auxílio é aquela dor
que nos prepara muitas vezes para o desencarne, porque nós estamos vivendo momentos conturbados, ou então momentos ilusórios, presos à matéria, não nos preparando para a grande viagem. Então, as enfermidades de longo prazo, elas nos preparam para essa grande viagem, a viagem de retorno ao nosso lar verdadeiro. Por mais que isso nos incomode, é assim que funciona. Mas existe também a dor auxílio, quando nós estamos fazendo alguma confusão na encarnação. Por exemplo, tem uma passagem numa história de um dos livros de Humberto de Campos, que era um homem encarnado no Rio de Janeiro, levando bem a sua encarnação. De repente ele conhece uma moça de nome Gildete, se apaixona por ela, e a Gildete então começa a fazer convites para ele, para que ele siga o exemplo de alguns amigos que eram chefes de família em um lar, tinham família, tinham esposa, filhos, mas também tinham um amante, sustentavam um amante em outra casa. E a Gildete então começa a fazer convites para ele: olha, eu não quero nem que você largue a sua esposa. E ele começa a ficar mexido com aquilo. 1 ano dura aquela conversa, 1 ano, e ele mesmo acha estranho: por que eu estou resistindo tanto tempo? Porque durante 1 ano, quando a Gildete e os espíritos da sombra que a influenciavam, que lhe davam argumento para convencê-lo a ter essa vida dupla, enfrentavam a presença e os argumentos do espírito protetor, o espírito protetor que o acompanhava há 15 séculos. E quando o espírito protetor, o Antonino, percebe que vai perder aquela batalha que já durava 1 ano, ele então instala naquele seu protegido uma doença chamada naquela época o cólera. O cólera se instala, ele fica gravemente doente, o protegido dele. E a Gildete é lógico que se afasta, é a esposa que vai tomar conta dele. E aquela doença demora 1 ano para auxiliá-lo. Olha a instrutora, olha a médica da alma. Aquela enfermidade, depois de 1 ano, consegue sanar todos os desequilíbrios espirituais que ele trazia enraizados. Dor, auxílio. Os amigos espirituais instalam em nós, às vezes, enfermidade, para que nós não percamos a valiosa oportunidade que nós atravessamos em nossa encarnação. Nós vamos já caminhando para o nosso encerramento, mas não podemos nos esquecer que todas as vezes, em várias passagens do Evangelho, quando Jesus tomava o alimento e ia distribuir, os evangelistas, nos lembramos aqui do Evangelho de João, diziam: Jesus pegou aqueles pães, aqueles peixes, deu graças, os abençoou e dividiu com a multidão. Jesus agradecia o alimento. E nós despreocupadamente nos alimentamos movimentando as teclas do celular. Despreocupadamente nos alimentamos sem imaginar quantas pessoas colaboraram para que aquele alimento sagrado chegasse às nossas mesas. Nós não abençoamos o alimento que nutre mais do que o nosso corpo, o espírito. Aquele alimento que percorreu grandes distâncias para chegar até nós. Nós não aprendemos a agradecer as coisas simples. E assim nós vamos encerrando as nossas reflexões para aprendermos o valor de tudo que faz parte de nossas vidas. Experimente deitar alguns minutos no chão e você vai sentir como deve ser grato a um colchão. Experimente ficar sem se alimentar hoje, mas experimente mais. Experimente agradecer
o alimento. Sinta que do seu coração sai uma luz e envolve aquele alimento e ele vai nutrir. Dessa forma, com certeza, o nosso sistema imunológico vai ficar equilibrado e cumprir a função que ele precisa cumprir. E dessa forma, nós agradecemos pela oportunidade, pela paciência de quem nos acompanha até o final da nossa fala, rogando a Jesus que possa iluminá-los e ampará-los. E nós agradecemos a Jesus, a Deus, o nosso Pai Criador, aos mentores espirituais aqui do nosso irmão Cárita, de todas as pessoas que nos ouvem, e especialmente dessa casa abençoada, o Centro Espírita Obreiros do Bem. Que Jesus possa nos iluminar, que nós possamos passar essa fase de dificuldades, olhando essa fase como uma professora, agradecendo, sendo grato do fundo dos nossos corações por tudo o que nós passamos, e nos lembrando de uma fala de Gesiel quando ainda estavam na prisão, esperando o julgamento da manhã seguinte, quando ele diz para Abigail, ao terminar o diálogo entre os dois: minha irmã, vai dormir, agora descansa, não se preocupe, os nossos destinos estão nas mãos de Deus. Nós agradecemos, que Jesus possa iluminá-los e ampará-los. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, amigos. Muito obrigado.